Olá, me chamo Guilherme Sirtoli, sou mestrando em Artes Visuais pelo programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas, e o meu trabalho intitula-se O Dia da Criatividade, Iniciativa Poética Educativa em Artes como Forma de Resistir. Esse trabalho ele foi escrito junto com a minha orientadora, professora doutora Úrsula Rosa da Silva. Olá, prazer, eu sou Úrsula Silva e é uma felicidade estar aqui com vocês para apresentar nosso trabalho. Para iniciar, então, eu exponho que esse trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento que tem como objetivo mapear e retomar histórias de diferentes iniciativas que tangem a área de arte e educação desenvolvidas ao sul do Brasil. Com esse trabalho, então, ele foi desenvolvido dentro desse contexto pandêmico que permeia toda a nossa vida em sociedade e que também nos fez rever práticas e modos de como nós nos atuamos no mundo. Isso, em contrapartida, me embananei, depois a gente corta essa parte. E junto com isso, então, cada vez mais nós produzimos imagens no período contemporâneo, que é o que alguns teóricos, incluindo Ana Teresa Fabres, intitulam enquanto uma imagerie, ou seja, uma produção exorbitante de imagens, onde muitas vezes nós não nos questionamos sobre essas imagens que nós produzimos. Com isso, então, vem uma necessidade de pensar sobre essas experiências e as experiências da arte, concebendo, então, o conceito de experiência como propõe John Dewey, enquanto um fluxo dinâmico e aberto de energia. Para iniciar também, a gente traz uma citação da Ana May Barbosa, que diz que por meio da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação, para compreender a realidade e dessa forma alterar, mudar essa realidade que foi primeiramente analisada. Bom, falando um pouquinho da relação entre ensino de artes enquanto forma de resistência, né, nós trazemos a experiência aqui que tivemos desde o final dos anos 80, nas lutas dos movimentos, junto às associações dos arte-educadores, das universidades, em prol de um espaço da arte nas escolas, né? E esse espaço foi garantido pela LDB, aprovada em 1996, e a partir desse reconhecimento da arte como área de conhecimento, né, com um componente curricular obrigatório dentro das escolas, é que a gente vê a valorização nesses 20, 30 anos aí que se seguem das artes, e que, na verdade, os primeiros 20 anos, digamos assim, a gente teve uma política educacional no Brasil que foi valorizando isso. A partir da própria LDB, nós tivemos os parâmetros curriculares nacionais que deram muito essa valorização da arte regional, da interdisciplinaridade, da necessidade de trabalhar de uma história da arte brasileira e voltada para os aspectos regionais e multiculturais. Então, e também nós temos a valorização das especificidades, né, da música, do teatro, da dança, além das artes visuais, dentro da escola. E a gente foi vendo que cada vez mais os profissionais foram conseguindo esse espaço, né, tendo concursos específicos para as áreas, nessas diversidades das áreas de artes. Mas, com a base nacional curricular, nós tivemos, e com a proposta da reforma do ensino médio de 2016, a gente foi tendo um retrocesso, de certa forma, né, bastante grande, no sentido dessa valorização das áreas, e dentro da escola também a interpretação de que um profissional apenas poderia dar conta de todo o conteúdo, ou pode dar conta de todo o conteúdo das diversidades todas das artes. Então, isso para nós assim é bastante triste, né? No sentido de que a gente vai perdendo o espaço, e com a reforma do ensino médio também para as outras disciplinas, né? Cada vez mais se valoriza um olhar mais técnico da formação das crianças e dos estudantes, em detrimento de um olhar de desenvolvimento da sensibilidade, né? E de toda a questão da expressividade por meio das artes. A nossa experiência no Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas foi sempre de buscar a aproximação da formação docente, dessas pessoas que estão na escola, trabalhando com os estudantes, com as crianças, através da formação continuada. Então, por isso, o trabalho, né, constante de buscar a formação, tanto a formação continuada quanto a questão da extensão, né, voltada aos estudantes, foi muito importante, tem sido muito importante para que haja a formação de um cidadão, de uma cidadã transformadores do mundo. Né? Então, essa proximidade da universidade com a comunidade escolar, ela sempre foi um dos nossos tópicos aí, nossas prioridades. Na questão do conceito, né, de resistência, a gente traz muito dentro da formação de docente
um teórico que trabalha a valorização desse olhar docente do ensino da arte é o Fernando Hernandes, que ele diz que o professor tem que ser um catador, buscar ressignificar os sentidos, né, e olhar o mundo com essa vontade de trazer outros sentidos para dentro da sala de aula. Então, a perspectiva do ensino da arte, ela também, pelo ensino, pela pesquisa, pela extensão, se colocam como modos de resistência, né? Ou seja, a área de artes ela precisa sempre se fortalecer nas lutas e também dentro do espaço da escola. O professor, de certa forma, tem essa responsabilidade de resistir e de mostrar a importância da arte constantemente dentro da escola, e também a resistência no sentido de que mostrar outros olhares, outros modos de existir, né, e ver o quanto essa criatividade e esse potencial de conhecimento pela sensibilidade ele é transformador, ele provoca que as pessoas possam perceber, olhar o mundo e poder transformá-lo. Então, a resistência é também um modo de atuar politicamente, né, uma micropolítica, aquela que se faz no cotidiano, no dia a dia, e que com certeza terá consequência também nas políticas educacionais. Com isso, então, nós analisamos a resistência presente nas artes desde o período contracultural brasileiro, que foi uma reação ao regime da ditadura militar, onde então se propunha uma nova sensibilidade nas artes. E essa nova sensibilidade, ela continha então a participação ativa do espectador, que se tornava um participador para a obra coexistir nas experiências educativas, e a criatividade ela era vista então como libertação. E as proposições, então, elas começaram a acontecer cada vez mais nos espaços abertos para a comunidade, então, fruir e participar ativamente dessas experiências. Com isso, nós chegamos, então, no Dia da Criatividade, que foi uma ação poético-educativa com viés extensionista, organizada por professores e discentes do ILA, do Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal de Pelotas, hoje Centro de Artes. Essa atividade, então, ela deslocava o ensino da arte para espaços abertos da cidade, tanto bairros centrais tanto áreas centrais quanto bairros afastados, e propunha uma integração, então, no âmbito da arte e educação, valorizando a criança e integrando ela no meio ambiente social mediada pela arte. A primeira edição aconteceu, então, em 79, e inúmeras outras edições aconteceram na década seguinte, na década de 80, analisada, então, por conta de documentos e fotografias cedidos pela professora aposentada Zunilda Kaufmann. O Dia da Criatividade, então, ele foi essa atividade de cunho processual que enfatizava a importância de não se dar nada pronto para a criança, indo de acordo com o que se propunha em arte e educação no período. Essas propostas elas estavam alinhadas também com o que estava sendo desenvolvido nos grandes centros do país, como os Domingos de Criação, de 1971, propostos pelo crítico e curador Frederico de Moraes, nos Jardins do Man Rio. Esse estímulo criativo, então, ele era uma reação à situação social e política do próprio país. E nós trouxemos algumas imagens do Dia da Criatividade que foram cedidas pela professora Zunilda, onde pode-se ver uma integração, então, de diferentes linguagens das artes, não somente as artes visuais, mas também o teatro, a música, no caso aqui dessas imagens, a música. E o Dia da Criatividade, então, ele teve um impulso na construção de experiências estéticas coletivas que visavam uma educação do sensível, até hoje cada vez mais necessária, mas naquele período ainda mais por conta da repressão da ditadura militar. E partindo da análise, então, dessa atividade, a gente consegue conhecer diferentes sujeitos, entre eles professores e funcionários, alunos envolvidos, como propõe, então, a Marie-Christine Jossot no percurso de autoformação. E essa sensibilização, então, desses escolares pelas atividades estava ligada propriamente a essa necessidade de agir coletivamente contra, então, essa repressão. Novas experiências, elas estavam sendo colocadas no espaço urbano, mediadas pela arte, visto que na arte, assim como na natureza e na vida, as relações são um meio de interação. Com isso, então, a gente pôde perceber uma aproximação entre experiências que foram desenvolvidas no sul do Brasil, mas também nos grandes centros do país, como o Rio de Janeiro e São Paulo, em consonância, então, a essa educação do sensível proposta na época. E retomar essa memória, então, de diferentes proposições desse período, como o Dia da Criatividade, nos mostra a importância desse evento em consonância com a situação ético-estética do país, dando visibilidade para a arte e educação que é desenvolvida fora dos grandes centros. Por fim, essas são nossas referências. Muito obrigado. Muito obrigada, até logo.